Meus amigos, minhas amigas, finalmente caiu o ministro Toffoli da relatoria do caso do Banco Master, né? A pressão estava absurda e não teve jeito, o ministro terminou caindo. Não tinha a menor condição de continuar. O cara está completamente envolvido nos escândalos. E como é que ele pode ser o relator se ele é parte envolvida no escândalo? Não tem a menor condição, né? Então a pressão foi muito grande esses últimos dias, pessoal. E aí eu vou mostrar aqui para vocês os comentários aí da Malu Gaspar, da Andréa Sadi, da Thaís Herédia, da CNN, todas elas detonando o ministro, detonando os ministros do STF, né, por estarem segurando o Toffoli nessa relatoria. E aí a pressão terminou fazendo com que eles fizessem lá uma mutretinha, né, fizeram lá uma encenação, os ministros se reuniram, assinaram lá um apoio ao ministro Toffoli, dizendo que tudo que ele estava fazendo estava certo, biriri, bororó, só que também assinaram aceitando que ele saísse da relatoria, pois eles fizeram uma combinação. Ele pediu para sair em troca de os ministros darem um apoio a ele, dizendo que o que ele estava fazendo estava tudo certo, não tinha nada de errado, tal, né? Só para não parecer que ele foi mandado embora, ele pediu para sair, como se todo mundo fosse um bando de idiota e ninguém entendesse o que está acontecendo, né? Acho que esse pessoal acha que todo mundo é idiota no Brasil e eles podem fazer o que eles bem entendem, que ninguém entende o que eles estão fazendo. É terrível, né? Bom, pessoal, sem muita enrolação, vamos assistir aqui porque esse conteúdo tá incrível, pessoal. Tem o comentário da Malu Gaspar, da Andréa Sadi, da Thaís Herédia, e depois tem o Break News com a notícia da saída do Toffoli, e depois tem uma tentativa de entrevista na hora que o Toffoli estava saindo, depois da reunião. Vamos assistir tudo, pessoal, tá bem legal esse conteúdo, vocês vão gostar, vamos lá. Em pingo d'água para anular a investigação. Então, realmente, a gente não sabe. Vai haver essa tentativa, até, né, Júlia? Eu acho importante pontuar uma coisa que tem sido muito falada. O ministro Toffoli não atrapalhou a investigação porque ele deixou andar todas as fases. Ok, mas olha o que nós estamos falando aqui. Várias sementes ao longo desse rito para gerar nulidade. Foram plantadas sementes. Então, isso é sério. E eu acho que se os ministros do Supremo vão se sentar agora e vão se reunir para discutir o que fazer com esse caso, eles precisam também discutir como que eles vão fazer para que esse caso siga sem nulidade, sem ser anulado, porque senão é uma pizza. É uma grande de uma pizza. E pode ter muita gente que não tem interesse, né? Mesmo no Supremo, de que a investigação continue, né? Tem outro ministro aí que também está no alvo, que é o ministro Alexandre de Moraes, com o contrato da mulher dele, né? Esse celular não é um celular que só fala do Toffoli, né? Bom, a polícia, ela não precisa falar muito. Na verdade, ela não precisa falar, ela precisa agir dentro da lei, seguindo ali as regras. E foi isso exatamente que a gente viu nessa decisão da polícia de encaminhar esse material para o ministro Fachin. A gente não sabe exatamente qual é a extensão, o que tem, o que de fato foi encaminhado nesse relatório, mas a gente pode dizer, com base nessa apuração que eu fiz, eu contei lá no blog no G1, que a polícia cita, por exemplo, um trecho, um artigo da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura. E esse artigo, ele versa exatamente sobre indícios de crimes, supostos crimes cometidos por magistrados. Eu já tinha contado isso, que se tiver alguma coisa referente a algum ministro, e esse ministro for o relator do caso, a polícia precisa encaminhar material para o presidente do Supremo. Então, está nas mãos do ministro Fachin o que fazer com todo esse caso que está sendo investigado pelo Master e citações a autoridades com foro privilegiado. Eu tenho conversado muito com investigadores, com gente que acompanha, tem acesso a essas investigações, e a expressão que eu mais escuto aqui em Brasília é assim: o que tem aí é suficiente para resetar a República. Eles estão dizendo que já tinham avisado, inclusive, eu contei também no G1, setores ali do Supremo, por ação que contém nessa investigação e o quanto isso ia se agravar. Muitos desses investigadores já me diziam que o que tinha já era suficiente para que o ministro Dias Toffoli não fosse mais o relator do caso Master. E já estavam avisando, inclusive, que teriam um desdobramento essas investigações, teriam novos desdobramentos essas investigações. Mesmo assim, houve ali um cordão de proteção do ministro Toffoli por alguns setores do Supremo também, e ele conseguiu apoio para ficar, disse que não ia sair, também conseguiu apoio para ficar. O que eu tenho ouvido agora, e mais uma vez reiterando por parte de investigadores, é que a situação dele estava insustentável e continua insustentável, porque novas investigações estão surgindo sobre o caso Master envolvendo foro privilegiado. Então, vai caber agora a uma costura interna ali do Supremo para que eles convençam o ministro Dias Toffoli a deixar a relatoria do caso, porque a situação é muito grave e o que vem aí pode piorar ainda mais a imagem da corte, como me dizem ministros nos bastidores. Eles temem a fragilização da corte e serem dragados para uma crise que é uma crise que quem tem que explicar é o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso Master. Aí você viu, né, que ela falou que eles estavam planejando um acordo para que o Toffoli saísse da própria vontade dele, né? Falasse que queria sair para não pegar tão mal,
né? E aí eles declarariam apoio a ele, foi o que eles fizeram hoje. Vamos continuar aqui. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão buscando uma solução para a pior crise de imagem e de credibilidade que a Corte já enfrentou. O foco está em Dias Toffoli, que já era questionado sobre a sua atuação no caso Master e agora deve muito mais explicações. Toffoli vem de um imóvel milionário, recebe dinheiro que vem de estruturas opacas do negócio de Daniel Vorcaro, que está sendo investigado por crime financeiro. E depois ele mesmo, Dias Toffoli, assume o caso. E não há nada de errado nisso, porque tudo está declarado à Receita Federal. O Supremo já encolheu diante desse episódio e, como instituição, está num ponto crucial de decisão. Ou traça uma fronteira clara sobre o que é aceitável para um juiz da Suprema Corte, ou corre o risco de afundar junto com um dos seus. E um STF menor é um problema para um país polarizado e sem uma liderança que mostre o caminho de saída dessa crise. O que está em jogo não é apenas o futuro de um ministro da Suprema Corte, é a estabilidade da República Brasileira. Aí, pessoal, vocês viram, né, as três detonando aí o ministro Dias Toffoli e também a atuação dos ministros em geral, né, porque estavam ali apoiando o Toffoli. Breaking News, CNN. Nós temos aqui a nota oficial dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal que participaram da reunião de hoje em Brasília. Diz a nota: os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal reunidos em 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo de número 244, declararam não ser caso de cabimento para arguição de suspeição em virtude do disposto no artigo 107 do Código de Processo Penal e no artigo 280 do Regimento Interno do STF. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número 88.121 e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Na sua tela, a nota que eu estou lendo, que vem do Supremo Tribunal Federal. Continua a nota. Anote-se que sua excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de sua excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da AS e para a remessa dos autos ao novo relator. Assinam essa nota Luiz Edson Fachin, presidente, Alexandre de Moraes, vice-presidente, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino. O ministro Dias Toffoli saindo agora há pouco. Vamos ver aí, ó. Vamos escutar. Você fez a visão, ministro? Fala um pouquinho com a gente, ministro. É a melhor saída, ministro? Você vai sair, ministro? Vai sair do caso, ministro? Por que motivou isso, ministro? Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Tudo, né? Bom, pode botar de novo, vamos escutar. Você essa decisão? Boa noite. Você fez a visão, ministro? Fala um pouquinho com a gente, ministro. É a melhor saída, ministro? Você vai sair, ministro? Preste atenção na pergunta, que agora ele fala que foi tudo unânime. Olhem só. Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Tudo, né? Bom, o que a gente acaba de dizer, então? Tem uma nota dos ministros todos juntos dizendo que não vem motivo para que Toffoli deixe a relatoria, mas que ele entende que é preciso fazer isso e entrega para o ministro-presidente redistribuir. Aí, então, o ministro Fachin é que vai redistribuir. Logo em seguida, ele sai dessa reunião, perguntam se está tudo bem, ele falou tudo ótimo, enquanto perguntam, e aí, como é que foi a reunião, a melhor saída? Né? Dá uma entrevista para a gente, ele fala, tudo unânime. Então, no Brasil... Aí, pessoal, vocês viram, né? A pressão estava grande, estava gigantesca e o Toffoli não aguentou, teve que sair. Esse papo de os ministros darem apoio para ele, essa reunião que eles fizeram, todos assinaram dizendo que ele não estava fazendo nada de errado, que ele estava fazendo tudo certo, tal. Essa é pura combinação, né? Na verdade, eles deviam estar pressionando porque a instituição está entrando numa crise gigantesca como nunca aconteceu anteriormente. O STF
tá com a imagem no fundo da fossa, né? Não dá nem para dizer que é no fundo do poço, porque no fundo do poço tem água cristalina. A instituição STF, por conta dos seus ministros, está com a imagem no fundo da fossa, né? Atuações como essa, do Toffoli, do Alexandre de Moraes e outros ministros ali que a gente já sabe estão fazendo com que a instituição perca completamente o respeito e fique completamente desacreditada. Fora que esse Toffoli, né, foi o maior soltador de corruptos que já tivemos em todos os tempos no Brasil, né? O que esse cara cancelou de processo de corrupto no Brasil é uma festa. Só faltou devolver dinheiro para os caras, sabe? Dinheiro roubado, né? Que os caras roubaram, que tinham devolvido para o Brasil, só faltou ele pegar a grana e devolver o dinheiro para os caras que eles tinham roubado. Então é um absurdo o que aconteceu, né? Nesses últimos tempos aí, né? Com esses ministros, esse processo do golpe que foi uma farsa, né? Um teatro total e absoluto, né? Uma mentira generalizada. E tá aí, pessoal, as consequências uma hora vem, né? Eles vão plantando, uma hora a coisa vem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.